isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Ei, Jesus te ama. Quando você souber que Jesus te ama, você não vai ter mais medo, você não vai ter mais insegurança, você não vai querer competir com ninguém. Eu sou melhor, eu é que tenho dom, eu é que faço. Não, você fica tão tranquilo. Quando você tiver revelação desse amor que Jesus tem por você, que você diz, olha, Jesus te ama, eu também, mas você precisa ter revelação. Não é carnal, não é mental, isto é a própria pessoa dele. E quem anda nesse amor, eu já vou dar uma dica aqui, um recado. Quem anda nesse amor não fica andando em todo lugar para ver onde que é melhor de Deus. Porque já encontrou o melhor, que é o próprio Jesus. Então a pessoa insegura, que não tem comunhão com Deus, ela fica fuçando na internet o dia inteiro para ver aonde que ela vai achar algo melhor. É isso que acontece. A pessoa nunca tem comunhão com Deus, nunca tem paz. Não, vamos ver essa pregação agora. Agora eu vou ver esse pregador aqui. Agora eu vou ver aquele lá. Agora eu vou ver esse ministério. Agora eu vou ver a vida do outro. Agora eu quero saber o que está acontecendo com aquele outro. A pessoa não encontrou Jesus ainda. Isso é um recado para você. Deus mandou eu falar isso aqui. A pessoa está insatisfeita, não achou Jesus ainda. Não, fica usando o tempo com coisas, em vez de usar o tempo com Jesus. Para que você quer saber da vida dos outros? Eu não estou nem aí com a vida dos outros, não tem tempo. Não dá tempo. Se eu for ficar agora pesquisando vida de outros, eu vou perder meu tempo, né? E Jesus passou, perdi. Então, e não tem outro lugar para eu ir. É Jesus que eu tenho que ir. Então, se você não está satisfeito com o Evangelho, você não está com Jesus. Porque o Evangelho satisfaz. Ele é a verdade. O Evangelho pregado corretamente no que é a vida, a pessoa de Jesus, o que ele fez, você não precisa de mais nada. Já não encontrou? Não encontrou porque você não foi buscar. Então você está vazio, você está na alma. Não estou falando que você não está salvo, não é o caso. Mas você fica querendo mais. Mas é Jesus. É tão simples, mas é enganado, né? Porque acho que ali vai me dar mais. Aqui vai, olha, uma vez a mulher do pastor David, a Roseli, nós vínhamos voltando do almoço, entrando na igreja, ela falou assim, mas por que você não vai no Norval Reis? Eu falei, não, porque Deus me mandou aqui. E é lá que eu fui, e é lá que eu fiquei, e é lá que acabou. O negócio foi até o fim. Então, você não sabe o que Deus quer? Então você fica, né, macaco pulando de galho em galho, não tem raiz em nada, nem em Deus. Para que você quer saber da vida dos outros? E eu com isso, o que os outros estão fazendo? Eu não posso mudar a vida de ninguém. A minha vida eu tenho que andar atrás de Jesus para ele me mudar. Só ele pode mudar a minha vida. Então eu fui buscar aprender que jeito que mudava. E foi isso aí. Então a pessoa insatisfeita, ela nunca está... Ela precisa pegar um beliscão aqui, um beliscão ali, mais um beliscão ali, ela está vazia. Porque nada acrescenta. Você tem que passar tempo com Deus. Para você receber a revelação de que Jesus te ama. O preço que ele pagou, quem é Jesus? O que ele fez por você? Para você ficar com ele. Por isso que a pessoa um dia está aqui, outro dia está lá, hoje eu não quero nada, hoje eu estou bom, hoje eu não estou, hoje eu não sei o quê. A pessoa não está com nada. Não é por aí que você vai ter um alicerce na rocha, que é a própria palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Entendeu? Para você ter revelação desse amor. Aí você vai se firmar na rocha. Não, isso que é vida, o resto é tudo engano que eu estava vivendo. Com a minha concupiscência, com os meus desejos, sem encontrar Jesus. Então vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora então, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, amém. Vamos sentar, glória a Jesus, Deus abençoe
a sua vinda aqui hoje, o seu coração, porque Ele tem muito mais para te dar, né? Amém? Amém? Porque o nosso Deus é maravilhoso. Olha, sabe de uma coisa? Cada um tem de Deus o quanto de fome que tem. Você tem quanto de fome de Deus? Porque se você tem fome de Deus, Ele te satisfaz. Porque Ele diz, quem come da minha comida não vai ter fome. E quem bebe da minha bebida não vai ter sede. Que é o quê, gente? É a comunhão que tem diária. Então, quanto mais você se aproxima dEle, mais você quer o alimento dEle. Igual Maria e Marta. Maria quis, ficou lá. Bem aos pés de Jesus, para receber o que o Senhor estava ministrando para ela. Quem não teve fome não aguenta nem ficar perto de Jesus. Vai ler a Bíblia e não entendeu nada. Por quê? Não quer prestar atenção. Porque você tem que ficar lendo, às vezes, ele está te chamando a atenção para alguma coisa. Você está fazendo um estudo. Então tem algo ali, você tem que ler mais, orar em línguas. E esperar que o Espírito Santo vai abrindo a sua mente. Ele vai falando com você. Você vai entendendo mais. Mas você precisa do ensino. Você não pode ir buscar um ensino sozinho, porque você não sabe, você vai pegar uma doutrina errada. Porque, de repente, a tua mente inventa uma coisa. Porque senão ninguém precisava nem desse dom na igreja, né? Para quê? Do mestre de ensino. Já que cada um vai fazer o que quer. Então, o mestre de ensino, que todo pastor tem que ter essa unção para ensinar na igreja, que é a obrigação do pastor ensinar a verdade. Ensinar todos os fiéis. Porque quem que vem na igreja? Famílias. Então, o pastor tem que ensinar os fiéis, tem que ensinar até as condutas, o jeito das famílias para serem protegidas e etc. Mas é o que está defasado isso aí hoje. Porque até a família do pastor também está uma bagunça. Como é que ele vai ensinar? Que ele superou isso e aquilo. Então, a palavra, a verdade, é ela que nos coloca na presença do Senhor. Tem que dar importância. Então você tem que estudar, porque o Espírito Santo é que vai revelar. Tem revelação? Nisso que eu estou passando aqui, se você ficar lá quieto, estudando, você vai entender. Você vai ouvindo tanto, que jeito que você cria um filho. Se você quer um filho bem educado, bem estruturado, com a cabeça firme, você vai todo dia ensinando. Você tem que falar a mesma coisa todo dia, lava a mão, desde criança. Porque vai ficar velho de não sei quantos anos, nunca vai lavar a mão. Porque nunca aprendeu, nunca falou. Escova o dente, toma banho. Não vai, mas não vai ter postura. É assim que educa filho. Dá trabalho, porque é no falar. Então esse é o processo que vai nos educando espiritualmente. Você vai falando a palavra, na fé não vem de ouvir? Ouvir o que é a pregação? A palavra. É isso aí. Então você vai ouvindo a palavra e você vai estudando, aquilo vai mudando você, porque tem unção. Então você vai receber a revelação, não, mas é mesmo, Deus me ama. Então você vai atrás desse amor que é o que você precisa. Todo mundo tem um vazio lá dentro quando não tem Jesus. Todas as pessoas. Por isso que andam no mundo, porque elas vão na alma, na carne, se encher com atividades, com pessoas, com coisa arada. E muita ocupação para encher o vazio que nunca enche. Só dá estresse, dá doença, dá cansaço. E nunca chega onde Deus quer. Só Jesus pode encher o nosso íntimo. Só Jesus, Ele nos criou para sermos dele. Então esse vazio é a falta de Deus. É daí que vem as doenças. Então quanto mais você ficar estudando, e toda vez que você estudar, o que você pega, você tem que pôr em paralelo a tua vida. Você pratica isso? Você já está alinhado a isso? Você já sabe isso? Já entendeu? Você está ciente que é isso que você tem que ser ou não? O estudo é para isso. Porque você tem que se olhar no espelho, que é a palavra de Deus. Ele diz que a palavra de Deus é espelho. Porque esse espelho do mundo é aquilo lá. Eu olho, eu pentei meu cabelo. Olha, que eu agora não sei se aqui tá bom. Acho que já saiu do lugar. Não é por aí. Agora, a palavra de Deus, ela é espelho que mostra você por dentro e mostra Deus. Há uma comparação de Deus com você. Por isso que você tem que estudar a Bíblia. Você tem que escutar isso que eu estou falando. Mas eu não tolero. Para você ver o quanto fora de Deus você está.
É bom você saber, isso pede para o Espírito Santo. Eu não gosto da Ana Maria, não gosto da voz dela, não gosto do que ela está falando. Então veja o teu estado. Veja onde você está com a sua carne, com a sua alma. Que você não tolera ouvir a verdade. A verdade é Jesus Cristo. Aonde você está? O que você está fazendo na sua vida? Você não gosta, que só põe defeito. Então você tem que se ajustar, você precisa do Espírito Santo. Ore em línguas. E peça, eu preciso conhecer a verdade. Porque Ele só vai te abençoar se você conhecer a verdade. Ele disse aí. Que nós temos que estar no conhecimento pleno da verdade. Para nós andarmos nesta coparticipação das bênçãos que as promessas nos dão. Não é isso que está escrito? Lá em Pedro? Se você não conhecer a verdade plenamente, você perde as bênçãos e anda com você. Enganado, porque a mentira é engano, é o diabo. E ele leva bonito as pessoas, porque é enganado. Você acha que aí um líder de uma igreja que está fazendo falcatruas e tal, ele quer mesmo acabar com aquelas pessoas que estão lá na igreja? Não, ele está enganado e ele acha que o papo dele está ótimo para aquela gente. E vai alimentando e as pessoas vão acreditando, é uma mentira com a outra. A pessoa não faz aquilo a propósito. É maligno, mas é enganado. E é assim que as pessoas vão para o inferno. Com o engano do próprio coração. Nós todos nascemos com o engano do coração. Então nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração. Não, eu não gosto. Não, eu não quero. Não, mas você não quer coisa de Deus? Por quê? Então o teu coração está te enganando. Está entendendo isso? Então você tem que ficar na presença de Deus para amaciar esse coração. Porque o coração é duro, mais duro que uma rocha. E é só Jesus que pode amaciar isso. Não, eu nem vou lá na igreja hoje, porque eu não quero escutar a Ana Maria falar. Isso é justamente isso que o diabo falou para você e você seguiu. Ficou lá na tua casa, escutando o quê? Televisão, internet, besteira, chamou gente para ir lá, que é só do mundo. O que acrescentou na sua vida? Trevas. Pôs você mais pro buraco. Porque você não ama Jesus. O amor da boca para fora é outra coisa, não é o amor. Aonde ele seduziu você e você é dele. Vocês estão me acompanhando? Então isso tem tudo a ver com o ensino de ontem, maravilhoso, né? E a obra da fé. E hoje nós vamos entrar numa continuação daquilo que nós fizemos ontem, que é, eu vou falar hoje a fé verdadeira que nós vimos ontem, né? Que ela tem que ser operante no espírito, ela traz descanso para o homem. Deus já falou isso. Então nós precisamos entrar num descanso. E eu fiz um desenho aqui para vocês poderem entender mais ou menos como que é a vida das pessoas que nasceram de novo, que não é para você fazer a tua obra. A obra de Deus é Ele que faz, só que nós somos servos. Nós somos um canal. Servos e um canal é isso daí. Então a graça de Deus, ela tem dois lados. Ela tem o lado vertical, que vem de Deus diretamente, a graça. E tem o lado horizontal, que é do reino, que é com o que vem do vertical para ser executado no horizontal através do servo, que é você. Estão me acompanhando? Então não é para você fazer a sua obra. Eu expliquei ontem como que é a obra carnal através de Marta e Maria. Marta fez uma obra achando que ela estava certa, servindo, eu tenho que fazer almoço, e largou de ficar aos pés de Jesus e foi trabalhar sem Deus mandar. Não é para você trabalhar sem Deus mandar, você está trabalhando para você mesmo e ainda se afundando, porque você não está recebendo nada de Deus. Isso é obra morta, porque a gente faz coisas sem Deus mandar e depois sente aquele prazer, porque se Deus te mandar é uma coisa. Se você fizer porque você acha que agradou a Deus, porque então quando é isso, é a sua obra que você quer comandar Deus, você quer exigir de Deus que Ele te abençoe, que Ele te dê, que Ele faça o que você precisa. Mas a obra já está feita, vocês conseguem entender isso? Então, não está nesta condição da graça no horizontal que recebe do vertical, aqui da condição
vertical, que é, aqui nós recebemos o favor imerecido de Deus, a graça no vertical. O favor imerecido. Nós não merecemos, mas recebemos. Mas nós recebemos como? Através da graça de Jesus, o que ele fez, porque ele foi perfeito. Então nós recebemos daqui para andarmos aqui, agora no reino. É ele que te dá poder, é ele que te dá, através da graça, aqui também tem a graça, para eu trabalhar, para eu estar fazendo o que eu estou fazendo. Ele me dá capacitação para fazer coisa que eu nunca fiz na vida antes. Então ele te chama para isso. Você tem que estudar para você ir vivendo isso. Para quando você for orar, você saber se posicionar. Porque o religioso não sabe nada, ele nem se posiciona. Ele só fala coisa da cabeça. Ele não tem a noção do que é a vida espiritual, que é a Bíblia que ensina. A Bíblia que ensina isso. Tá? Então, para eu fazer as coisas, eu recebo do vertical. Então eu vim aqui porque Deus mandou, ele me preparou antes, eu fiquei aos pés dele, recebendo palavra rema. Ele falando comigo, ele me ensinando tudo que está aqui no Logos, na Bíblia, os ensinos, e eu praticando, me posicionando. Eu não posso ser isso, eu tenho que ser isso, eu tenho que fazer aquilo. Como que isso faz na minha vida? Como que eu me posiciono? Como que eu recebo do Senhor, etc. Como que eu me dou para Deus? As pessoas religiosas pensam que se doar para Deus é fazer uma obra. Eu vou ajudar aquela família, eu vou manter aquela família por 3 anos. Deus mandou? Não, eu quero fazer, então é obra morta. Você pode fazer se você tem dinheiro. Você tem condição? Faça. Mas isso não vale. Tá? Como uma obra de fé. Porque a obra de fé, você faz o que você não consegue fazer. É Deus que vem. Por isso que você tem que ficar na presença dele, entendeu? Então é no horizontal no reino de Deus. Eu tenho dinheiro, eu posso bancar. Então, viu Deus, eu estou fazendo. Não, Deus falou, eu não estou mandando você fazer isso. Eu quero que você use esse dinheiro para isso. Não, para isso não. Então, até logo, filho. Você nem sai fora, você não quer. Você quer fazer o que você quer. Então, não é isso que Deus está nos ensinando aqui. Você está entendendo? Aqui no horizontal, a graça é para você fazer o que você recebe daqui, não é com a tua cabeça. A graça no vertical é o favor imerecido de Deus, que nos abençoa. Eu não mereço nada, mas ele me abençoa porque eu fico na presença dele. Aqui é comunhão, então ele me dá para eu andar com a graça aqui no reino. Vir aqui fazer isso. Se é para eu ajudar uma pessoa, seja na área que for, ou é oração, ou é dar um conselho, ou é junto num lugar, ou é fazer. Deus mandou, eu faço. Deus mandou trazer o pastor David aqui. E ele falou para mim, não pegue 1 centavo das ofertas dele para custear nada. Eu fiz sempre. Foram 10 anos. Então é isso que eu estou falando. Eu recebi daqui para eu fazer isso. E ele falou, não põe carga e peso nos fiéis que eu vou pôr diante de você. Eu recebi daqui para eu fazer aqui. Vocês estão me acompanhando? Agora, você faz o que você quer. Você tem a sua condição, sua capacidade, e você acha que é para você fazer do jeito que você vai correndo na frente fazer. Não vale. Não é com a graça. Você está fazendo com o teu poder. É isso que eu estou tentando ensinar, tá? Então, nós adquirimos isso daqui, graça imerecida, através do sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Você tem que entender isso, vai estudar. O que você recebe é por causa de Jesus. Até esse ministério meu que você tem e que quem tenha, é de Jesus, não é meu. Eu estou a serviço, eu não posso inventar. É o que o religioso faz, inventa. Inventa. Não, eu vou fazer, acha lindo que eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, porque está se achando, é o orgulho. Vocês me acompanham. E depois ainda põe no alto-falante, para todo mundo ver que ele é que faz.
Isso aí é vaidade própria, é um dos pecados dos 3 que o ministro, o servo de Deus cai. O orgulho, a exaltação própria. Se banca e fica o rei com o peito para fora. Eu que faço e quer que todo mundo ouça. Já caiu, já caiu. Estão me acompanhando? Amém. Nós temos que ser lapidados em Deus, para não ser isso. Se Deus te chamar para você fazer uma coisa, é para você fazer, porque é Ele que está agindo através de você, não é você. Porque se fosse você, você não ia fazer o que Ele falou. Tá? Você ia fazer do teu jeito, ia para lá para você ficar em evidência. Estão me acompanhando? Jesus é outra coisa. Então, os apóstolos e Paulo ensinam muito bem todas essas coisas aqui. Tá? Por quê? Então, que Jesus, Ele fez, nós recebemos dele pela graça imerecida, pelo sacrifício dele na cruz, porque Deus nos quer perfeitos, está escrito isso aqui na Bíblia, perfeição. Só que nós nunca vamos conseguir ser 100% perfeito. Jesus foi o homem 100% perfeito. 100% homem perfeito e 100% Deus, numa pessoa só. Ele tanto era Deus quanto era homem. Mas ele viveu 100% homem, com todos os nossos sofrimentos, com todas as dificuldades, etc., sem pecar. Dependendo do Pai, sob a unção do Espírito Santo, obedecendo e fazendo só o que o Pai quis. Ele podia ter ido pregar. Se você for ver, ele pregou numa região muito restrita. Ele não foi para todos os lados que precisavam dele, mas ele só foi onde o Pai mandou. Está me acompanhando? É para você fazer o que Deus manda. O que Deus mandou você fazer? Você tem que fazer. Se você quiser, é obrigado. Se você quiser agradar a Deus, ser servo, então esta obra da fé te leva num descanso, que é justamente fazer o que Ele quer. Não o que você quer. O que você quer não presta, é seu. Fica aí, vai ser enterrado. Vai virar pó. Tá valendo? O que é seu vai virar pó, não tem galardão. É bom entender bem isso. Então, Jesus foi a pessoa, o homem 100% perfeito, porque ele cumpriu todos os mandamentos, 636 mandamentos diariamente, 33 anos. Ele não saiu um mandamento fora. Então, ele é o nosso substituto. Ele entrou no nosso lugar para nos dar a justiça, para nós recebermos o favor imerecido de Deus. Então você depende de Jesus, não sai por aí fazendo o que você quer, inventando. Porque daí você vai enxergar as mentiras, as trevas da religião. Que é horrível, porque eles não sabem ensinar nada, e nem porquê, como, quando. Tá? Deus ensina tudo aqui pra gente, tá? Então, aqui, essa parte aqui do horizontal, ele põe para nós o poder. Você tem o poder para fazer. Ele te dá poder. Sai do teu espírito, que é onde ele está, a vida dele, e vem para você, passa para a tua alma, e o seu físico vai. Você tem o poder para fazer. Tá? A capacitação, você consegue, você pode, você sabe. Isso é andar com Deus, minha gente. Você não acha isso ótimo? Amém. Você não é um cego, um surdo, um tonto aí no reino de Deus que não sabe nada. Sei lá onde que esse Deus anda. Vem cá, isso aí é chato, né? Agora você sabe o que Deus quer. Mas é duro, né, falar com o religioso. Porque o religioso é cego, surdo e mudo, paralítico. Não sabe nada. Aí você fala, a pessoa nem sabe o que você está falando. E é triste. Porque é isso que está acontecendo com os cristãos. Eles não têm noção do que é a verdade. Foi isso que o pastor Day veio mais de 30 anos aqui no Brasil tentar ensinar. Ele nem conseguiu ensinar, né? Porque ele falava só um pouquinho e depois ia curar, porque era muita gente precisando. Mas eu estou aqui ensinando isso, que Deus mandou. Falou, é para você fazer isso aí. Quem quiser, vem ouvir. Como é que você anda no reino de Deus? É isso aí, você tem que pagar o preço de buscar Jesus. É o que você não está fazendo. Tá? Fica lá 2 minutos, fica andando para a rua, vai para cima, vai ver isso, fica aí fuçando as coisas. Você tem a sua obrigação e o resto do tempo é para você ficar com Jesus. Porque ele vai mudar a tua agenda. Tá?
Ele vai mudar a tua agenda para você andar com ele. Quando eu ficava aflita, que nem Marta, que eu estava com muito serviço, eu ia orar e falar assim, ó, arrisca isso tudo, você não está precisando, fica comigo. E ele falou, então você vai no mercado só de quarta, não fica andando para cima e para baixo. Para você andar com Deus, você não pode ter a tua agenda. Você tem que entender isso, a agenda é dele. E é maravilhoso, porque ele te descansa, ele te sustenta. Você não fica aflito, é maravilhoso. E não adianta você ficar andando com gente cheia de problema, se você não tem unção para ajudar quem está com problema. Cai fora, está te atrapalhando, é por isso que você não vem para Deus. Porque você fica ligado a pessoas que estão problemáticas, trevas, demônios, e vem e você fica junto, no mesmo nível. É por isso que você não deslancha. Vocês estão me acompanhando? Isso tem um efeito espiritual terrível. Parece que não, né? Mas tem sim. Porque há um mundo espiritual que a gente não enxerga com esses olhos. São demônios de todo tipo, de toda raça, de todo jeito, você nem sabe como. Demônio que atrapalha tudo. Você não sabe por que você não consegue orar. Até que às vezes passa assim, rapidinho, que nem um relâmpago. Mas não consegue, porque você está aliado a pessoas das trevas. E é com elas que você convive, conversa, vive, passeia, anda, faz. Então você não vai andar com Deus. A agenda tem que ser de Deus. Você tem que fazer cortes, mas não é você. Se você começar a buscar Deus, Deus mesmo vai colocando em você. Isso não é, isso não pode, larga a mão. Ele vai com suavidade. Até o dia que você fala, isso aí eu não quero mais. Eu quero Jesus, pronto. Aí ele vem e te liberta. Tá? Então, a fé vem daqui do vertical. A fé vem daqui, não é sua. Para ser operada no horizontal. Com a capacidade que ele te dá. Então, se ela vem daqui, eu tenho que ir na presença dele. Se ela vem do vertical, que é daqui para lá, eu tenho que ir para a presença de Deus. Eu estou com esse quadro aqui para você ficar olhando. Pra você entender o que eu estou falando. Vocês estão me acompanhando? A fé não vem da tua cabeça, ela vem daqui de Deus, é do vertical, para você operar aqui no horizontal, com a capacitação que ele te dá, com o poder, com a unção, com a visão, com a direção e tudo mais que ele quer que você faça. Então essa fé aqui é que te dá o descanso aqui, porque é a palavra de Deus que vai operar aqui. Tá ficando mais claro de ontem? Isso é complemento do culto de ontem. Vocês vão estudar os dois. Estudar para quê? Você nasceu de novo? Deus te deu um chamado e você nem sabe. Tá aí dentro, escondido. E se você não souber, pronto, é a eternidade. Você nunca vai receber o troco dele. Mas ele vai perguntar. Ele vai perguntar do seu chamado. O que você fez? Tá? Então, nesta perfeição de Deus, que ele agiu para nos salvar, nos dando aqui essa condição de nós termos relacionamento com ele, é que nós vamos conseguir buscar esse Deus para ver o máximo que a gente consegue viver na perfeição. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 5, vamos ver o versículo 48. Tá valendo? Eu precisava da lousa, né, gente? O que vocês acham? Tô chegando lá, hein? Mas aí eu vou pôr a lousa onde, né? Vocês têm que sentar tudo aqui na frente. Ah, mas eu vou ter que sentar do seu lado, então eu não quero, então até logo. Quem sabe cura o seu coração, né? Acho que quem sabe, né, gente? Bom, então me sobrou só esse lugar que é justo dessa pessoa que eu não gosto. Então você tá no lugar errado, hein? É bem no lugar errado que você tá. Acho que lá naqueles botecos, aqueles lugares que você vai, que é o lugar certo, né? Lá é assim que eles agem. Então, Mateus 5, 48, eu sempre estou falando com alguém tudo que eu falo aqui. Ou lá em casa ou aqui. Tá? Mas eu não estou pondo o nome porque eu nem sei para quem é. Deus que me usa, tá? Quando o ministro de Deus é usado pelo Espírito Santo, ele fala o que Deus quer para ajudar a vida da pessoa.
E aquele que tem o coração aberto recebe e vai ser abençoado. E quem não tem o coração aberto fica raivoso, sai batendo o pé e não volta mais, que foi o que os discípulos fizeram com ele. Aqui, Jesus, essa tua conversa não dá para aguentar. Nós vamos embora porque tem a dó. Foram embora, bateram a porta na cara dele. E Jesus foi para os 12. E aí, vocês não vão também? Pode ir. O que vocês estão fazendo aqui? Mas Pedro, sob a unção do Espírito Santo, disse, só tu tens palavra de vida eterna. Então eu vou aguentar. Se você tiver o Espírito Santo, você vai aguentar. Senão você cai fora. Porque Deus está falando com você claramente todos os cultos. Então, Mateus 5, versículo 48. Está escrito, portanto, Jesus disse, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mas como que eu vou ser perfeito? Como que é isso para eu ser perfeito? É para ser perfeito na misericórdia e na graça. Tá? A misericórdia, ela vem aqui do vertical, para eu andar aqui. Não sou eu que vou escolher com quem que eu vou gostar mais. De não sei. Pode haver uma afinidade, mas o amor tem que ser igual para todos. E muitas vezes o amor de Deus, ele vem de uma maneira, de uma exortação ou uma correção, e a pessoa pensa que é carne e falta de amor, porque não conhece a verdade. E veja lá como que Jesus corrigiu as pessoas. Não que ele odiasse, mas ele estava trazendo com o amor a verdade. Então o que eu prego aqui é com amor, para corrigir as vidas. Que é assim que Deus prega comigo. Tá? Então, é aqui, nesta condição aqui, que nós recebemos no vertical a misericórdia e a graça de Deus. Tá? De ficar na presença de Deus para você ter misericórdia dos outros. Tá errado, mas escuta. Não tem importância, eu te amo. Eu tô errado e Deus me ama. Entende isso? Então essa é a nossa conduta. Como que eu vou ser perfeita? É desse jeito. A gente erra aqui e ali, mas é nessa condição que Deus está exigindo para nós no que nós lemos aqui. Por isso que Jesus veio. Justamente porque nós nunca conseguimos nada. Então ele veio, nos substituiu, fez tudo perfeito, realizou tudo como homem, de acordo com como Deus queria que ele fizesse, perdoou todos os nossos pecados, né? Nos aceitou, nos lavou com teu sangue, fez tudo aquilo para nós nos tornarmos justos diante de Deus. Você tem que entender isso. Ele fez tudo isso com o sangue dele, morrendo lá na cruz, para nós nos tornarmos justos. Como que é, então, a graça e a misericórdia, que o pastor David sempre pregou? Vocês vão entender melhor agora. Então, a graça, a misericórdia é o quê? Praticando aqui agora, esse lado da misericórdia de Deus. Eu entro na minha casa, está o ladrão roubando tudo. Já está com o caminhão lá fora, já pôs tudo lá. Pode parar. Pode parar. Eu vou te perdoar, nem vou chamar a polícia. Põe tudo para dentro. Põe tudo para dentro, ladrão. Senão eu vou chamar a polícia agora. Então o ladrão vai, põe tudo para dentro, até logo, e não faça mais isso. Misericórdia. Deus teve misericórdia do que nós fazíamos. E a graça? A graça, ele falou assim, o ladrão roubou tudo, tá tudo no caminhão. E eu chego, eu falo assim, ladrão, você roubou tudo. Eu tenho misericórdia de você, eu não vou chamar a polícia. Mas sabe de uma coisa? Vem cá, entra aqui dentro de casa, essa casa é sua, tudo que é meu é seu, vamos lá no cartório agora, vamos fazer o teu registro da filiação, eu sou o seu pai, tudo que eu sou e tenho é seu com o meu nome. Você passa agora a ser o meu filho, por lei. E tudo que eu tenho é seu, recebe e anda no que eu tenho. Você não precisa fazer nada, você só viveu o que eu tenho. Isso é graça. Ficou claro agora? Graça. Entendeu agora? Ele cansou de pregar isso, mas acho que hoje vocês entenderam, né, gente? Então, a graça é para você viver tudo que você roubou de Deus, que você nunca fez, que nunca mereceu, que só andou fora. Então, ele teve misericórdia em nos perdoar.
e nos deu a graça para sermos filhos e usar tudo que ele tem. Jesus pagou esse preço então. Por isso que somos justificados diante de Deus. Pelo sacrifício de Jesus, você tem acesso. Ai, eu não sou digna. Ai, eu não mereço. Ai, enquanto você tiver com essas mentiras aí na tua cabeça, porque não é digno nem merecimento, mas a graça nos fez dignos e merecedores. Uai, então, quem é ignorante na palavra não recebe. A religião é isso. Tem nada a ver. Você está perdoado. O perdão é para sempre. É ontem, hoje, futuro, para sempre. O perdão ainda está estabelecido e é eterno, é para sempre. Valeu? Então, é por isso que essa justiça de Deus é perfeita. É a graça e a misericórdia. É para nós andarmos nisso, para ser isso, no reino de Deus. Não, esse cara aí eu não quero saber, não vou fazer nada, essa pessoa aí tá, risquei da minha lista. E se Deus riscar você da lista dele, hein? Tá, vai orar, hein? Vai ficar na presença de Deus para lavar esse coração de ódio, de mágoa, falta de perdão, ressentimento, briga, contenda, cai fora. Vai amar e vai dar o que você tem. Hein? Porque nós somos apegados à nossa carne, à nossa vida, somos os donos da nossa vida. Não somos mais, não. Fala a verdade. Hein, gente? Por isso precisa de Jesus, porque na carne você nunca vai fazer isso. Ah, não entro mais nessa igreja. Epa, mas você está vivendo que igreja? Na outra também, se você não curar o seu coração aí, com Deus você está por fora. O que você está fazendo na vida? Então, tem que ter esse coração aberto, ficar na presença de Deus e saber e ver. Você tem que ter revelação do que Jesus fez por você. Para você aceitá-lo inteiramente e ver a grandeza dele na tua vida. Que eu não valia nada, ninguém valia nada. E ele fez tudo e me deu a graça para eu viver tudo que ele é. O ladrão foi até no cartório, recebeu a certidão de filiação. Foi isso que Jesus fez, nos reconciliou com Deus, nosso Pai. Houve a reconciliação porque o Pai quis. Ele falou, eu não quero perdê-los. Eu não vou extinguir a humanidade. Eu fiz por amor. E aqueles que me quiserem, eu os recebo no sangue de Jesus. Que é você, que sou eu. Glória a Deus. Então anda nisso direito, para você usufruir. Né? Ficar andando como no passado não dá, tá? Então nós entramos, tudo bem, através aqui da graça no vertical, né? É que nós entramos no trabalho que Cristo Jesus fez na obra lá na cruz. Provisão financeira, cura para as doenças, equilíbrio mental, libertação de depressão, complexos de inferioridade e não sei das que, tudo que é coisa ruim, dificuldade de relacionamento, nervosismo, raiva, ai gente, tudo que é coisa ruim. Nós recebemos através, aqui no vertical, do que Jesus fez para nós andarmos aqui no reino, no horizontal. Praticar. Tá valendo esse desenho aqui? Porque se eu ficasse falando, eu achei que era melhor eu fazer assim. Porque daí você vai entendendo o que você tem que fazer aqui. É com o que você recebe quando você está orando. Quando você está orando, você está recebendo, você está na presença de Deus. O vertical é comunhão com Deus Pai. É estar diante de Deus na sala do trono. É o vertical. É o que Jesus fez. Para nós recebermos a fé vem daqui. De eu ficar junto dele, com a palavra. A fé vem daqui, não vem da tua cabeça. Por isso que você está orando, a fé vai aumentando. Você está recebendo fé para você mudar o seu jeito, receber. Ele está agindo em você para te capacitar, para te dar o poder, para te dar a unção, a direção, ouvir a voz dele, etc. No horizontal e fazer no reino. Pela obra perfeita de Jesus Cristo, nós fomos justificados. Então somos justos 100%. Por causa de Jesus, justo 100%.
Então não tem cobrança para você no sentido do pecado. Deus não está contra você. Ele não fala mal de você. Ele não pensa mal de você, ele não te odeia. A ira de Deus será lançada na terra na grande tribulação, nos 7 anos. Que vai ser tudo aquilo que está lá em Apocalipse, que vai engolir, não sei, vai ter tanto terremoto, tanta coisa ruim, vulcão, sei lá o que, tudo, tsunami, não sei das quantas, cair o firmamento, vai matar tanta gente, poucos sobreviventes ficarão na grande tribulação. É a ira de Deus pelo pecado, mas a igreja será arrebatada antes. Então trata de buscar Deus todo dia, porque são os que estão andando com Ele que vai com Ele. Não é os que estão aí sentados fazendo o que quer. Não é. Mas isso não é para pôr medo, isso é para avivar você, tacar fogo aí na tua vida. Vamos! Vamos, gente, levanta, vai buscar Deus. Larga a mão dessa vida aí que você está levando. Sem Deus, com a tua cabeça. Jesus, aleluia. Então, mas nós entramos aqui nessa condição porque recebemos a fé para nós fazermos um trabalho aqui. Tem um trabalho para nós fazermos aqui no horizontal. Eu expliquei isso ontem. Então hoje eu estou expandindo mais um pouco para você entender. Com essa fé que eu recebo estando na comunhão com Deus, estudando a palavra. Você está estudando a palavra, você está orando em línguas, você está em comunhão com Deus, meu amigo. É isso aí que é estar em comunhão. Isso é sala de aula, né? Estou dando aula, vocês estão percebendo? Isso é um ensino. Então tem que dar ênfase para te acordar. O pessoal que está em casa, acorda também. Fazer pi, pi, pi. Bom, então, nós entramos com a graça recebemos a fé para operarmos um trabalho aqui no horizontal com esta fé. Não é com a tua cabeça, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Deus te dá as ordens do que é para você. Fica lá, o que o senhor quer que eu faça? Como o senhor quer que eu faça? O senhor quer que eu ajude quem? Como? Você gosta de ajudar muitas pessoas o dia inteiro? Então, mas quem que o senhor quer que eu ajude? Ah, não, essa pessoa não, com isso? Bem que nunca. Então, pra você ver a tua obra. Valeu? A tua obra é essa, porque ele vai falar bem com a pessoa que você não quer. E você vai fazer isso e aquilo. Ah, não, o que é isso? Quem vai fazer isso pra mim? Deus, vai, eu já fiz tudo pra você. Agora, se é meu servo, você vai lá e faz. Então, tem um trabalho para ser feito aqui, que é descansar no que Jesus fez. Te deu a condição. Favor imerecido. Você já recebeu. Agora você vai descansar, mas como que você vai descansar? Vamos ver Mateus 11. Vai aí para frente um pouquinho. Ô, gente, eu precisava de horas, né? Porque a aula não dá para ser em 10 minutos. Mas vamos ver até onde eu consigo. Porque isso é muito importante. Você não está achando importante isso? Agora você vai lá na tua casa, você vai orar para Deus abrir sua mente. E Deus deu uma unção aqui hoje por causa disso. Viu? Para quem veio receber. Para você poder andar com ele. Então, Mateus 11, 28 está escrito: vinde a mim todos os que estáis cansados. Ai, eu estou cansada. Viu, Marta? Eu estou cansada, Jesus. Tenha dó, vai falar para Maria, vem me ajudar. Eu estou exausta, só eu agora, servindo todo mundo. Esse povaréu que está aqui. Quem anda na obra está isso, está cansado, está cheio de líderes religiosos, né, internados em clínicas de recuperação, porque estão com estafa, estão estressados, estão com depressão, está lotado, não tem vaga. Porque faz a obra humana, a obra que é de Deus, a pessoa fica doente. Então você não pode se meter. Você vai fazer o que Deus mandar. Vai fazer o que Deus mandar. Então ele diz aqui no 28: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Está entendendo? Ele está falando disso. É desse assunto que ele está falando. Está falando para cristão. Não é para você ficar fazendo o que você quer. Você está cansado? E eu vos darei descanso. Aliviarei quer dizer do quê? Desse trabalho. Eu vou te dar descanso, Jesus está falando aqui.
Então, se você quer agradar a Deus, você tem que aprender a andar no descanso. A descanso é deitar, ficar sentado no sofá, esperando a banda passar. Não é isso não, descanso. Tem um trabalho nesse descanso. Acontece que a grande maioria dos cristãos, eles carregam o peso da vida deles. Vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Sua vida está um peso porque você está carregando. Você ainda não teve revelação e não orou o suficiente, ficou na presença dele para você receber e deixar fazer a obra do descanso aqui. Então, por exemplo, vem cá, estou andando aí na estrada, bem longe, com um caminhão, aí eu vejo um cara lá com gente, a mochila, você já viu essas gente que carrega umas mochilas que é maior que eles, um negócio desse tamanho assim? E aquelas rampas lá, e o cara assim, eu com meu caminhão eu paro. Tô com a carroceria vazia, falou, quer uma carona aí, amigo? Eu quero, então sobe. O cara vai lá atrás. Mas ele não larga a mochila, caramba. Ele fica lá com o peso em pé. Mas pra que se eu tô te dando carona com o caminhão? Arranca isso tudo, deita aí nessa carroceria. Eu tô falando isso para te dar um exemplo do que o cristão faz. Aceitou Jesus, não vive isso e vive estressado, tá carregando o peso da sua vida. Você, para quê? Se Jesus já te deu, vai orar, fica lá na presença dele. Ele vai mudar você inteiramente para ele te aliviar, te descansar, te abençoar, te dar tudo. Você vai entender, porque ele vai falar com você, faça assim, faça assado. Mas é nessa comunhão que você está com ele, né? Então não é para ninguém carregar esse peso que ele está falando aqui. Tem que tirar o peso da vida para descansar, porque a obra é dele, não é sua. Você está cansado, você faz a tua obra. Eu estou cansado do meu emprego, eu detesto, odeio aquela gente, eu não aguento. Você está carregando a tua vida. Você não está na presença de Deus, você não sabe o que é para você fazer, até inclusive no teu trabalho. Eu estou contando os minutos, os segundos, os dias que eu vou me aposentar. Para quê? Para ficar um inválido na vida. Porque é aí que você vai para o buraco. Então, se você vai aposentar, vai ficar 24 horas na presença de Deus. Que nada. Vou viajar para onde? Se você andar com Deus, você não vai querer viajar em lugar nenhum, não. Você não está precisando nada disso. Eu fui para a Europa o quanto que eu quis. A última vez foi para Portugal que eu fui. Deus falou, essa é a última vez que você vem aqui e agora está liberado para ir visitar tuas filhas. Mas por que Deus falou isso para visitar minhas filhas? Eu sei, porque elas precisam da minha presença. É só Deus estar lá, Deus está agindo, por enquanto. Estão me acompanhando? Porque se você falar, vou te dar tudo para você ir onde você quiser lá. Não, eu não vou, eu não quero. Eu não tenho vontade. Eu não quero. E se eu pensar de ir em algum lugar que eu já fui, eu não tenho saudade, nem quero saber. Ele arrancou, é isso que ele faz. Andar no Espírito é isso. Ele arranca tudo que é vontade carnal. Ele deixou eu ir, ele me deu esse presente, ele deixou eu ir. Até o dia que ele falou, agora chega, você não vem mais. Obrigado, Senhor, agradeço por tudo que o Senhor fez, me deu, eu não quero ir em lugar nenhum. Não estou precisando. Ele falou, você está liberado para ir visitar tuas filhas quanto você quiser. Ainda falou assim, quanto você quiser. Então, gente, por quê? Porque só a minha presença lá com meu marido é bênção, Deus está agindo na vida deles. Não precisa ministrar nada. Você anda com Deus, ele está agindo. É isso aí, é a graça. Maravilha, se você faz o que Deus manda. É isso aí, então é prazeroso, porque é o que Deus mandou. É muito bom, tá? Então Deus, ele quer tirar o peso, nos dando descanso em Jesus, hein? Você tem que ficar na presença dele. Agora veja aqui Hebreus 4, versículo 3, ó. Ainda tem um tempo aqui, acho que vai dar, vamos ver. Agora olha aqui, Hebreus 4, versículo 3, vamos rapidinho lá. Ele está dizendo assim, nós, porém, que cremos, estamos no descanso. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Tinha nada novo para ser feito, Deus já tinha feito. No Espírito estava tudo feito. Até a crucificação de Jesus, a morte dele e tudo mais no Espírito.
É bárbaro. A visão de Deus é bárbaro, maravilhosa. Então ele está dizendo aqui, como que eu vou ter o sinal aqui de que eu creio em Deus? Porque ele falou, porque também, no versículo 3, nós que cremos, qual que é o sinal? É entrar no trabalho? Não, de jeito nenhum. É no descanso que ele está falando. Entramos no descanso, aí que é, tá? Então, é nesse descanso que você vai entender como que você vai crer para as finanças, como que você vai crer para a saúde, para você ser curado, como que você vai crer para você ser liberto de qualquer coisa, ser curado no coração, o relacionamento, ou como que você vai fazer no seu chamado, o que Deus quer. É no descanso que você vai ter isso tudo. Que eu já ensinei ontem lá, mas hoje eu vou tentar ir mais um pouquinho lá, tá? Mas acontece que frequentemente nós carregamos o peso das emoções nas nossas vidas. Esse que é o estresse, hein? O fardo é esse, o cansaço é esse, porque não fica na presença de Deus o quanto precisa, então as emoções abalam as pessoas, a mente, fica aquele turbilhão, não ouve Deus, fica cego. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Ou então são coisas que nós queremos colocar no Senhor para Ele fazer por nós. Não é assim que anda com Deus. Você tem que pegar dele para você ficar livre. Então você tem que entender isso, é estudando a palavra. Vai orando em línguas bastante. Vai orar 1 hora por dia, todo dia, santo dia. Você escova dente todo dia? Pelo menos uma vez? Então, uma vez, 1 hora por dia, ora em línguas. Isso aí vai abrir a tua mente, vai estudar a palavra. Você vai mudar. A pessoa não muda porque não ora em línguas. Não tem nem força para orar em línguas. Tem enjoo. Não consegue, é carne. São trevas. Não dá para andar com Deus. Porque você só anda com Deus no Espírito. Deus só fala com você no Espírito. Deus só mostra as coisas para você no Espírito. Porque com cego, surdo, mudo, ele não fala, não se comunica. Isso é espiritual. O seu espírito está cego, surdo, mudo. Você não vê, você não enxerga. Então precisa do Espírito Santo. Mas olha, é bom se você está fazendo alguma coisa e orando. Mas senta lá. Mas por que eu estou sentada aqui? Porque eu quero Deus, eu estou esperando. Como que você espera? Orando, não é dormindo não. Tá? Você vai na sala de espera, aí você acaba cochilando lá porque você não foi atendido até agora. Ficar conversando fiado, não é isso não. Espera orando. Vai esperar orando. Deus, você espera orando. Tem que falar mais uma vez. Entendeu? Ele vai se manifestar na sua vida. De repente, você não é mais aquela pessoa. Abriram seus olhos espirituais, seus ouvidos espirituais. Você começa a se ajustar com ele. Aí ele começa a fazer. Tá valendo? Olha, você é responsável pela sua vida. Você vai prestar conta do que você é. Porque você não vai para o inferno, você vai para o céu, você vai prestar conta. Para Deus, do que Ele te deu. Tá? Então, esse versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. E ele diz que desde a fundação do mundo as obras já estavam concluídas. Porque depois de pagar o preço para a nossa salvação, Jesus subiu aos céus. E sentou à destra de Deus, à direita de Deus. Tá? Ele sentou lá porque ele estava cansado? Não. Ele sentou lá porque a obra estava feita. Acabou, não tenho mais o que fazer. Tudo que era preciso fazer para a humanidade eu fiz. Não posso fazer mais nada, porque eu não vou morrer lá de novo. Eu não vou, acabou. Não tem mais como, já foi. Já pagou o preço, já acabou com o diabo, já derrotou tudo e deu a vida dele.
Então, não adianta você ficar pedindo para Jesus, faz isso, faz aquilo, liberta aquilo, vai lá, vem cá. Ele não vai fazer, é você que tem que comandar. É com a autoridade, aqui ó, você recebe aqui, é a autoridade que ele já te deu. Unção. Você não sabe nem usar, não sabe nem orar. Como é que você vai se livrar do diabo? Como é que você vai receber de Deus? Porque se ele falar assim, ó, começa a orar para isso... Ai, orar o quê? Você nem sabe orar para as coisinhas mais simplesinhas. Hein, gente? Acorda, vai. O Espírito Santo quer te ensinar. Que eu posso falar para você, mas você não sabe. Porque você vai querer copiar? Não dá, nem sai. Então, eu fui orar, né? Daí, então eu falei, né? Aquele versículo, e que o Senhor, né? Então eu orei. Não consegue. Todas as pessoas aqui da igreja que vieram falar para mim que oraram, fizeram isso e não souberam concluir o jeito que oraram. Porque não sabe orar. Não orou nada. Recebeu uma unção aqui da igreja e Deus abençoou e você foi livre. É isso que aconteceu. Porque não tem comunhão com Deus. Não está sabendo se posicionar, não sabe receber. Deus não pode te dar se você não sabe receber. Porque você tem que ter revelação da palavra de Deus para você receber. Tá? Então ele sentou à direita do Pai, porque ele já tinha feito tudo, ele já fez tudo, Jesus. Jesus faz isso, ele já fez, você está pecando. É uma maneira religiosa de orar que peca, é contra Deus. Você ofende Deus orando desse jeito. Ai, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus vai lá. Não é assim que ora, não. Está aprendendo? Então veja Hebreus 10 aqui, ó. Maravilhoso. Hebreus 10, nós vamos ver o versículo 12, presta atenção. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Amém? Valeu? Um único sacrifício é ele, não precisa mais de bode, de carneiro, de vaca, de boi, de pato, não precisa nada, não tem mais. Oferendas para pecados, não precisa. Ele ofereceu, ele foi o sacrifício oferecido uma única vez pelos nossos pecados e se assentou à direita de Deus Pai. Tá certo? Então, gente, lá no sacerdócio levítico, que é isso daqui, que eu vou mostrar para vocês, lá no santuário, aqui dentro do tabernáculo, presta atenção. Olha aqui, ó. O que tinha lá? Tinha cadeira? Tinha cadeira? Vocês conseguem enxergar? Ó. Tinha cadeira? Não, senhor. Lá tinha o quê? O candelabro, tinha a mesa dos pães, da propiciação, tinha aqui o altar do incenso. Eles tinham que ficar manobrando isso incessantemente por causa dos sacrifícios que eram feitos lá fora. Eles tinham, ou não podia apagar a lâmpada do candelabro aqui para iluminar. Os pães tinham que estar aqui, eles ficavam o dia inteiro, dia e noite. Por isso que eram milhares de sacerdotes, centenas de sacerdotes. Então eles não se assentavam. Então era um sacerdócio que não havia descanso. Eles não, era só trabalho. Trabalho humano. Vocês estão acompanhando? Agora, Jesus, não. Ele veio pela ordem de Melquisedeque. Jesus, ele não veio nem da ordem levítica, ele veio da ordem de Melquisedeque, que é um sacerdócio eterno. Está escrito aqui em Hebreus, tá? E ele fez um sacrifício só, como está escrito aqui, e ele ofereceu o sangue dele no altar de Deus, para a purificação dos nossos pecados. Está tudo escrito aqui isso. Jesus, você tem que entender, para você se posicionar, não ficar com as mentiraiadas de doutrina de homens, doutrina de demônios, dentro da igreja, que a pessoa nem sabe, né? Então, no tabernáculo verdadeiro de Deus, Jesus colocou o sangue dele lá, para nos purificar, nos perdoar, nos justificar. A justiça, nós somos perfeitos por causa dessa justificação. Então acabou todo o sacrifício.
de animais, entende? Acabou. Uma vez só, Jesus não vai morrer de novo. Não adianta você falar para ele, ai, Jesus perdoa, ele já perdoou. Você está querendo que ele vai na cruz de novo? Tá errado. É doutrina errada, tá? Então ele sentou à direita de Deus Pai para sempre. Agora veja o versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Valeu? Amém. Então, o que aconteceu aqui dele estar à direita de Deus Pai? É o que, gente? É o poder dele liberado para nós. É a autoridade do Senhor, é a justiça dele, é a unção dele, a união entre todos, a nossa união com ele, inclusive, e a união dele conosco, é tudo isso. Sentar à direita de Deus Pai é isso. Por isso que nós recebemos daqui, entendeu? Quando você está orando, você tem que ser persistente, para isso ir se volumando mais. Criando volume mais espiritual. Mais. Então, se cada vez que você ora, você recebe mais. Para você operar aqui. Essa que é a condição, tá? Estamos sentados, então, nesses lugares espirituais, com Cristo Jesus. Ou seja, nós estamos na sala do trono, no Espírito. Por isso que na hora que você ora, você pode entrar na presença dele. Ele te recebe por causa do sangue de Jesus. Não é pelo nosso merecimento. Nós temos a justiça que nos faz merecedores. Embora nunca tenhamos sido. Mas pela justiça, sim, ele nos recebe. Olha que Deus maravilhoso. Então você tem que ver o que ele vê em você no espírito, não na carne. Para você largar a mão dessa carne e andar no espírito. E romper isso tudo. Porque vai depender de você. É isso que ele quer, tá? Agora, diante disso tudo, essa obra redentora de Cristo Jesus, tudo isso que ele fez, que ele realizou, que está neste descanso, você está aproveitando isso? Vai ver lá na tua casa. Você está aproveitando esse descanso ou você está aí martelando? Esbaforido, estressado, cansado, angustiado, tô cheio, que vida, que coisa, não sei o que fazer, o que mais que eu vou fazer? Como que você está vivendo? Você está usufruindo do descanso? Está à sua disposição. Efésios 2, versículo 6. Olha isso. Efésios 2, versículo 6 diz assim: juntamente com Jesus, com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, nos fez sentar. Quantas pessoas, né, ficam lutando para descansar. Mas não vão descansar se não entrar no Espírito. Não vai descansar. Vai ser uma vida de tragédia, de cansaço, de frustração, porque a sua obra só traz frustração para você. Não te realiza, não tem a presença de Deus. Então, como que é esse descansar? O descansar está na Bíblia. É a palavra de Deus. É isso que você tem que entender. Você tem que engolir essa palavra. Você tem que se alimentar dela. Ela vai trazer revelação para você. Os ensinos te ajudam a entender a palavra, a ter revelação. Sozinho fica difícil. Faz a leitura que nós estamos fazendo da nossa essa agenda aí que a gente tem, leitura anual, é muito bom porque você está sempre em contato. Agora, os ensinos vão te levando especificamente o foco nas condições da sua vida para você receber e para você ser liberto, conhecer, saber como se posicionar, como orar. Os ensinos são para isso. Larga a mão de ser preguiçoso, vai orar, vai ensinar, buscar ensino, fica lá, senta lá. Senta lá com o caderno, com o lápis, com a sua Bíblia. Ah, mas eu gosto de fazer no computador. Faz onde você quiser, faz do jeito que você quiser, com tanto que você faça, problema é seu. Mas você tem que ir, você tem que fazer isso daí, tá? Porque é a palavra de Deus que vai te fazer descansar em Jesus. Só ela, quando você recebe a revelação. Aí você fala, eu não, por isso que eu fico quieta lá em casa, não vou atrás de fazer nada do que Deus não manda.
E eu nunca estou sozinha, nem estou precisando. Ai, graças a Deus que, olha, hoje está sossegado. É agora que eu quero ficar mais, porque não dá tempo. O tanto que eu quero ficar com esse Deus, para eu me aprofundar mais. Mais, eu quero mais, eu preciso entender melhor, eu quero mais isso, eu fico lá, ele vai me despertando. A pessoa que está vazia de Jesus precisa sair por aí e ficar doido, não aguenta, pensa que está numa jaula dentro de casa. Porque está sem Deus completamente, não tem paz, está infeliz, está triste, começa aquele sol cair no fim da tarde, começa a ter depressão, agonia, tristeza, ficar chorando vazio, ficar pondo a culpa num, a culpa no outro, falta esse, não falta nada, falta Jesus na tua vida, é isso aí que está faltando. Vai lá com Ele, Ele que te dá vida, Ele te dá descanso. Então é a palavra de Deus. Então esse é o lado vertical, ok? Você vai receber dele na palavra. Não tem como. A pessoa só quer a linha de oração. Hoje foi específico, porque ele está ajudando quem está orando. Para ir. O cego, o surdo, os que não entendem nem estão sabendo que precisa disso. Então vai orar para você entender que você precisa é muito disso na tua vida. É isso que você precisa. Então esse é o lado vertical. Que quando você foi salvo, não foi na hora, imediatamente, que você foi arrebatado. Não era ninguém foi arrebatado. Então, o que aconteceu? Não houve descanso, mas ele nos deu a graça dele para nós podermos, com a palavra, receber tudo que está na graça, descansando. Sem eu ter que ficar matutando, vou fazer isso para Deus me abençoar, vou fazer aquilo para Deus me abençoar, eu vou fazer mais aquilo para Deus. Você nunca está abençoado. Porque você veja o que você tem dentro de você. Né? Então é isso aí. Nós tivemos esta graça quando nós fomos salvos. Para nós entrarmos no descanso na obra que já está feita. Mas é com a Bíblia. Quem que está mandando ler Bíblia aí? Quem não lê não pode mandar. Vai ler o quê? E se falar, fala tão fraquinho que não pegou ninguém. Né? Tá? É isso que falta na igreja, um avivamento da palavra de Deus. Não tem palavra de Deus. Então você fica fuçando o quê? De ir aqui, de ir para lá, de ir pra... Vai aqui, ó, na Bíblia. Que aí você não vai ter interesse da vida dos outros. O que os outros estão fazendo? Eu com isso. Quer nem saber, ainda mais que estão falando de mim, Deus que abençoe mais eles. Pra quê? Deixa pra lá. Quem não tem o que fazer fica andando atrás da vida dos outros, né não? Tá? Por isso que Deus elaborou para nós um trabalho perfeito, que é aqui no horizontal. É perfeito o que ele fez. Funciona e dá certo e tudo mais. Não tem competição, porque ninguém vai preencher o seu lugar que é seu. Acabou, é você que tem que fazer isso. Pode estar 1000 pessoas fazendo exatamente, mas cada um é dentro daquilo que Deus quer com quem. Então gente, é espaço para todo mundo. Então não tem nada que ficar competindo. Ele reservou um trabalho para você. Deus reservou. Mas você precisa chegar lá para você saber, tá? Ai, mas o que Deus é? Gente, não é uma sugestão, não é uma ideia, é o que Deus quer. Você tem que ficar na presença dele que ele vai te mostrar. Você vai buscar, porque ele vai falar com você. Mas você está orando em línguas? 1 hora por dia, hein? Ah, eu já orei tanto 1 hora por dia, mas então, orou tanto, mas não ficou esperando até acontecer. Não foi o suficiente. Não foi o suficiente, porque ele está curando você, para você estar firme, para não cair, despedaçar na hora que você for pôr o pé no campo de batalha e fazer o que ele mandar. É isso aí, não está preparado emocionalmente. É isso que eu disse. As emoções acontecem, vêm e atrapalham toda a vida. E depois quer jogar tudo em cima do Senhor, no coisa que ele já fez. Aí que está o erro. Não descansa, não sabe. Então, quem tentar fazer o que é do vertical é lei. Está na obra morta. Você quer substituir Deus? Você que vai fazer. Obra morta.
É Deus que faz. Você tem que receber dele para você fazer. Eu não estou aqui fazendo coisa que eu inventei, porque se eu tivesse inventado, eu já tinha fugido há muito tempo. Nem queria saber, porque eu não ia dar conta. Eu venho com a força dele, ele que me dá a ideia e manda eu fazer isso e aquilo. Às vezes a gente não quer fazer, porque, ai Deus, não, tem que fazer, ué. Ele dá força, tem que fazer. Tá? Então, a fé que traz as obras, estas são a obra da fé que nós vimos ontem. A fé que traz as obras, porque eu busquei Deus, eu adquiri fé, então ele mandou eu fazer. Chama-se obra da fé, obras. Está na Bíblia, eu li ontem. Obras da fé. Tá? Pessoa, Deus nem mandou sair fazendo coisa, sai fazendo coisa, depois fica frustrado, não dá em nada. Mas Deus mandou você fazer isso. Você ouviu bem? Às vezes precisa checar mais. Não vai logo correndo. Checa mais, vê mais, ele está te preparando. Para você não errar, para você não sofrer, tá? Então, na verdade, a sua fé verdadeira é que vai liberar o que você vai fazer. A fé verdadeira, essa do horizonte, do vertical, para você fazer aqui. É que libera o que você vai fazer. Então, só vendo aqui Hebreus no 4, gente, vamos ver aqui esse versículo 12, para você entender qual é a obra. Eu falei ontem, mas vamos ver de novo. O descanso, eu quero dizer. Qual que é o descanso na palavra? No Hebreus 4:12, eu vou terminar agora. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra de Deus é que te coloca onde Deus quer. E ela vem mostrar, isso aqui é minha carne, é minha vontade. Não é. Isso é maligno, é do diabo, não é. Isso é de Deus. É isso que Deus quer, está provado. Tudo que é de Deus está aqui na Bíblia, provado. Então, o descanso vem de eu me esforçar, trabalhar para esta palavra entrar dentro de mim. Esse é o descanso. É o descanso com trabalho. Porque eu não vou fazer a obra mais. Que eu queria ver a glória de Deus na minha vida. E todo mundo me chamando. Eu não quero que todo mundo me chame, eu não estou andando atrás disso. Eu quero que as pessoas andem com Deus, que recebam. Por isso que Deus tem que curar, purificar, porque sempre há isso no começo. Então precisa dessa cura, dessa libertação, dessa exaltação própria, para não cair no engano e cair no ministério. Então, entrar no descanso de Deus é trabalhar para a palavra de Deus estar em você, ser o alicerce da sua vida. Por isso que você tem que estudar, você tem que orar em línguas, você tem que confessar a palavra, falar a palavra. Se você anda um tanto por dia, fica falando palavra. Se você está tomando banho, fica falando palavra. Se você está fazendo outra coisa, fala a palavra. Fica falando aqueles versículos. Os versículos que são condizentes com a sua necessidade. Está valendo? Para você andar nessa condição. Então, a palavra de Deus, esse trabalho que Deus diz que há para nós, esse trabalho é buscar a palavra de Deus, se esforçar para ela estar em você. Você tem que conhecer a palavra de Deus plenamente, para você conhecer Deus. Porque não é de cabeça que você conhece Deus, é de vivência, de relacionamento e de liderança do Espírito Santo na sua vida. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, vamos orar por esses pedidos que estão aqui. Ó Senhor nosso Deus e Pai, estenda as suas mãos, vamos orar em línguas. Eu apresento agora todos esses pedidos que estão aqui, Senhor, para estas situações e que a tua unção seja liberada, ó Pai, através da minha imposição de mãos.
para que todo esse mal, essas dificuldades que estão aqui, sejam agora destruídas no poder do nome e do sangue de Jesus. Eu repreendo a ação maligna nestas vidas e nessas situações, e que eles recebam as bênçãos, o que eles estão precisando agora, os milagres aconteçam agora, Senhor, nestas vidas, seja cura física, seja cura mental, emocional, agora sejam abençoados todas as pessoas, a parte financeira, o trabalho, o emprego, que eles recebam agora, que haja ajuste nestas famílias, em nome de Jesus, e que as trevas sejam dissipadas destes lares, que haja uma comunhão e união perfeita nestes lares, dentro do nome de Jesus, debaixo do sangue de Jesus, na tua palavra, ó Deus nosso Pai, que haja conversão e salvação nesses lares, em nome de Jesus, que eles sejam tocados para que aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. E eu creio que o Senhor está agindo em todas as áreas, em nome de Jesus, não só aqui nesses pedidos escritos, mas todos que estão aqui presentes, que estão em casa, todos sendo abençoados agora, na área que estão precisando, em nome de Jesus, e a tua paz estando no coração de todos, dando frutos para eles andarem, Senhor, na tua graça, a cada dia, Senhor, tendo revelação da palavra. Oramos por esse mundo, Deus, não só para o nosso país, mas para todos os países do mundo, para que haja paz, Senhor, para que haja a tua intervenção, ó Deus nosso Pai. Oramos pedindo, Senhor, que o Espírito Santo venha, Senhor, para renovar a face dessa terra. Enquanto nós estamos te aguardando, Jesus, a tua vinda, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, você agindo na vida de todos aqui, todos que estão em comunhão. O Senhor que é o nosso Deus e o nosso Pai, nos abençoando poderosamente. Nós te louvamos e agradecemos todas as provisões que estão sendo liberadas agora, para todas as necessidades de todos que estão unidos aqui, no poderoso nome de Jesus. Por isso, juntos nós queremos te dar, ó Pai, toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Toda a igreja junta diz amém. Aleluia, glória a Deus. Obrigado por ter estado comigo, e uma semana abençoada para todos. E até o próximo culto, que vai ser de poder. Estou esperando você em nome de Jesus. Amém?